Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nossa lição de hoje, o profeta Malaquias fala acerca do divórcio e dos dízimos. Então nós vamos ver o restante do livro do profeta Malaquias. Vimos na aula passada, fizemos uma introdução geral e na sequência nós falamos acerca de todo o capítulo 1 e fomos do capítulo 2 até o versículo de número 9. E hoje nós vamos dar prosseguimento a esta lição e concluir o livro do profeta Malaquias. Nós vimos na aula passada que o profeta Malaquias é um profeta que profetiza num tempo em que muitas coisas ruins estão acontecendo, uma dificuldade enorme na questão da compreensão da natureza do culto, e dentre as coisas apresentadas como elementos de quebra da aliança e de mácula para o culto, nós vimos ofertas indevidas no culto. Tivemos o animal manco, o coxo, o cego, tivemos o enfermo e o roubado até. Eram apresentados a Deus, de certa forma, menosprezando o culto a Deus. Outro aspecto que nós vimos, que o livro do profeta Malaquias se desenvolve numa forma dialogal, em que o profeta vai levanta algumas questões que são, na realidade, o reflexo do que vai dentro do coração do povo, e depois vem a resposta divina. Então, nós vemos que isso vai se repetir nessa continuação do livro do profeta Malaquias. Em alguns momentos, vocês vão ver que o livro do profeta traz assim a profecia, vai para aquele campo do telescópio profético e te projeta para o futuro, te traz para o passado, para o presente, como sempre funciona a mente do profeta. E quando ele entra na dimensão do eterno, em que o tempo o tempo é algo que não está marcando a eternidade ela é atemporal, então presente, passado e futuro às vezes se confundem. Então é isso que, como nós vimos no profeta Isaías, por exemplo, que às vezes se confunde na hora de interpretar a profecia. Então, de modo geral, nós vamos falar sobre essas questões importantes, dentre elas a questão do divórcio e a questão dos dízimos, que também era um elemento que estava prejudicando a relação pactual do seu povo, de Deus com o seu povo. E o livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao versículo de número 16, constitui, por assim dizer, o fechamento do pensamento de Deus acerca de uma instituição que permissivamente fora feita uma deturpação do projeto original de Deus em relação ao casamento, que era a concessão de divórcios em alguns casos específicos. Vem o profeta Malaquias fechando o cânon do Antigo Testamento, e dá o ultimato, mostrando que, de fato, principalmente como estava sendo praticado nessa época, ficou bem. Como estava, você bota mais o dedo que está um pouquinho melhor, mais, fica melhor. Principalmente do jeito que estava aí estava bom, mais ou menos. É só diminuir o volume. Tá bom. Principalmente do jeito que estava na época do profeta Malaquias, a situação era mais trágica ainda. Nós vamos ver no texto aqui o que estava acontecendo, e então o ponto alto de toda essa controvérsia entre Deus e o seu povo, desse período de grande desânimo espiritual, em que o culto era reputado como uma coisa qualquer, em que as esperanças e expectativas de uma vida, em que Israel iria ocupar uma posição importantíssima no mundo, sendo
novamente reconduzida ao ápice do governo de todas as nações, essas expectativas elas não tinham nem sombras de serem cumpridas. O templo que fora reconstruído não era um templo de acordo com as expectativas do povo, e alguns que ainda tinham memória do que fora anteriormente o templo de Salomão não tinham condição de acreditar que a realidade deles se reduzira tanto. Entretanto, essas condições que prevaleciam, o domínio persa sobre eles eram uma província apenas do Império Medo-Persa, do Império Persa. E com tudo isso trouxe um desânimo, e o desânimo trouxe o descaso, e o descaso trouxe uma postura de produção cultural de péssima qualidade, e por sua vez, ainda assim, um certo cinismo, como que se dizendo, o que aí estamos fazendo, eu acho que para o que nós estamos recebendo, está bom demais. Então, quando se perguntava, vocês me roubaram, mas em que nós nos roubamos? Então, vocês vão ver esse diálogo, porque não havia convicção de que as coisas que estavam sendo feitas de um modo que feria e quebrava a aliança. E tudo, acima de tudo, nós temos o papel dos sacerdotes, que eram exatamente os primeiros transgressores, os mais desanimados dentro desse processo, que passavam toda esse estado de espírito para o povo. Tal líder, tal liderado. Tá? Então é o que nós vamos ver nesse estudo de hoje. A primeira pergunta aqui é a seguinte: o que o profeta Malaquias usou para ilustrar sobre a lealdade conjugal? O que o Senhor disse que irá fazer aos que fizerem do mesmo modo? Versículos 10 a 12 do profeta Malaquias, tá? Eles nos dizem assim: não temos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança ou o concerto de nossos pais? O termo aliança é fundamental para se compreender o livro do profeta Malaquias. O pacto, ele é tudo, porque é o pacto que norteia a vida espiritual, a vida de relação cultual, é o pacto que prescreve as coisas que devem ser praticadas e as que não devem ser praticadas, e nós observamos que eles deixaram a aliança de lado por conta de quê? Porque os que estavam na responsabilidade de ensinar o povo a fazer o que é reto e, ao mesmo tempo, exemplificar através das suas vidas, os sacerdotes, a classe religiosa, os levitas, eles estavam não somente negando ao povo o ensino, mas também praticando tudo na contramão do que a lei exigia. Ou seja, abandonaram a aliança. E aí, então, o versículo começa fazendo uma lembrança de que Deus é o Pai, né, de que Deus é o Criador. E se nessa relação, né, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, por que deslealdade um para com o outro? Mas onde é que o profeta quer chegar de fato? Chegar no ponto mais nevrálgico da tragédia desse povo, né? Esse era o ponto mais trágico de todo o desprezo para com a lei e para com o futuro desta nação. Por quê? Vejamos. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, tá? E se casou com a filha de Deus estranho. Pronto, aí então enquadra toda a nação em mais um pecado que vai se somar àqueles que já foram apresentados. Eram ofertas apresentadas de animais doentes, coxos, cego, roubado, né? Então não tinha nenhuma conformidade com a aliança. E o pior de tudo agora é que havia casamentos mistos e os sacerdotes deviam ser os primeiros dessa fila. Aí vocês imaginam um sacerdote num casamento misto,
trazendo o que de exemplo para a nação? Deus aqui então está colocando toda a nação no mesmo juízo e na mesma advertência. Judá e Israel representa aqui a totalidade do povo. Tá? A totalidade do povo. Jerusalém é o centro, é o coração, é a capital, onde está o templo do Senhor, de onde deveria emanar o conhecimento, a ciência, a sabedoria que vem da lei e uma instrução para haver uma conformidade com o pacto. O que acontece? Quando se fala que casou com a filha de Deus estranho, é porque as mulheres que vinham das outras nações, elas eram chamadas de filhas do Deus a quem elas serviam lá na sua nação. Então tinha a filha de Amon, dos Amonitas, ela tinha lá a filha do Moloque, tinha a filha de Azera, tinha a filha da Estar, né? Tinha Baal Peor, né? Então ela era designada conforme o Deus que servia. Tá? E por conta disso, o que é que acontece? Né? O povo da aliança estava envolvido com esses casamentos mistos. Esses casamentos mistos, eles eram muito sérios, por quê? Porque eles profanavam a santidade de Deus. Como assim? Havia a prática nessa época de esses indivíduos trazerem essas mulheres estranhas para dentro para o seio do lar, para o seio da família, tá? E obviamente vem ela e vem todos os seus costumes, toda a sua cosmovisão, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a família, se já tinham filhos, vão ficar sob a tutela agora de quê? De uma filha de Deus estranho, que vai ensinar o que para as crianças? Vai ensinar as práticas da sua nação, tá? Isso vai profanando o culto ao Senhor, no sentido de que quando ele chega lá no templo, com a filha do Deus estranho, que ele traz para adorar, que não tem nada a ver com a aliança, o que acontece? Está lá o judeu, o israelita, e a nova mulher dele, que é uma moabita, é uma amonita, e estão lá dentro do templo do Senhor, alguns desses povos até proibidos de ir para lá adorar a Deus. E quem vai, na realidade, não tem nada a ver com o culto, não é filho da aliança. Então esse casamento misto, ele profana, por assim dizer, o templo do Senhor. Porque chega lá, Jacó hoje veio com uma mulher diferente, de onde é essa aí? Essa aí é amonita. E cadê sua mulher? Não estou mais com ela não. Eu não estou mais com ela não. Eu me separei da minha mulher e agora estou casado com essa amonita aqui. E chega lá no culto, no templo lá, e os sacerdotes se incorriam na mesma prática. Deus abençoe, pode chegar. Nossa, aqui é todos são bem-vindos. Né? Todos são bem-vindos. E por conta disso, o culto tem mais um elemento terrível, porque isso vai ferir a santidade de Deus, e Deus ama a sua santidade. Então, é exatamente um dos pontos altos. E, ao mesmo tempo, é uma das mais fortes lições do livro do profeta Malaquias, no que diz respeito ao casamento, que vai preparar o terreno para depois o ensino que fecha a questão do Senhor Jesus, em relação ao casamento. Então, quando diz aqui que se casou com a filha do Deus estranho, então agora está lá o seu Jacó, né, trazendo o seu animal cego, trazendo o doente, trazendo o cego, o doente, o manco, o roubado e ainda uma mulher estrangeira para participar do culto a Deus. Então aí o profeta, com o radar divino, vem e condena essa situação. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Aí Deus está advertindo e ameaçando o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos, ainda que ele faça isso. Porque se oferece dons e ofertas ao Senhor, ainda oferece dentro daqueles moldes, né? Roubado, coxo, né? Cego, e ainda mais traz uma mulher fora da aliança, abandona a sua esposa e agora está com uma mulher fora da aliança
para poder adorar a Deus. O que fica essa imagem? Imagine toda a nação com esse culto misto, com esse culto em que de um lado tem os homens lá, né, israelitas, e do outro lado as mulheres moabitas, amonitas e filisteias e etc, etc. Como é que fica essa situação? Então fica uma situação crítica, e é exatamente aí que o Senhor vem e usa o profeta Malaquias para combater essa situação. Tá? Próxima pergunta. O que os que praticavam deslealdade faziam tentando agradar ao Senhor, porém ele não o aceitava? E o que Deus disse que tinha sido entre eles? Os versículos 13 e 14. Os versículos 13 e 14 do profeta Malaquias, vamos lá. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Chega lá com a mulher estrangeira, com a oferta roubada, com um coxo, com um manco, e depois, oh, Senhor, recebe a minha adoração, meu Deus, oh, e chora e molha o altar de lágrimas, né? E o Senhor, não vou aceitar isso não. Que negócio é esse? Você vem aqui, se o Senhor está ali mesmo, fisicamente ali para fazer um serviço, hein? Ia fazer um arraso, né? Fazer igual quando Jesus entrou no templo lá, que viu aquele monte de cambistas vendendo e comerciando e fazendo dinheiro em cima, né, do culto, da oferta, que os estrangeiros vinham aos montes, virou um negócio, virou um business extraordinário. Jesus vira a mesa, parece que o Filho do Homem perdeu a linha, né? Vira a mesa, joga dinheiro pelo chão, abre já, as gaiolas devem ter jogado os pombinhos, né? Porque geralmente eles exploravam mais aqueles que não tinham muito dinheiro, compravam os pombinhos e vira tudo, fez uma desordem, entre aspas, mas na realidade ele está colocando ordem. A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. A lição para nossos dias. E dizeis, por quê? A gente chora, a gente quebranta diante de Deus. Por que o Senhor não vai ter prazer na nossa oferta? E dizeis, por quê? Você observa bem o cinismo? O que nós estamos fazendo errado? O que está acontecendo? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Tem que ser macho esse profeta Malaquias. Estou gostando dele, rapaz. O homem brinca não. Eu estou gostando dele, viu? Parece João Batista, né? Não te é lícito possuí-la. Ponto. Perde a cabeça, mas defende a palavra de Deus. Porque o Senhor, Yahvé, foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher do teu concerto. Vejam bem a reafirmação da santidade, da unicidade e da seriedade do casamento. Então eles infringem logo isso, troca a esposa da mocidade do pacto, da aliança, e diz uma coisa seríssima aqui. Quem foi as testemunhas? Geralmente no casamento tem as testemunhas, né? Não é isso? Os nossos casamentos hoje, na nossa sociedade contemporânea, tem as testemunhas, né, que vem lá, assina o livro. Mas quem foi aqui a testemunha? Deus diz, quem é a testemunha de cada casamento feito dentro da família da aliança? É o próprio Deus. Quem recebe aqueles votos que são feitos? O próprio Deus. Tá? E diz aqui, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher do teu concerto. Agora você abandonou a tua mulher, pegou uma estrangeira, colocou no lugar dela, tá? E é assim que a minha palavra prescreve. Então aqui até mesmo a concessão da lei mosaica está sendo cassada, né? Está sendo cassada de certa forma. Por quê? Porque pela lei de Moisés, Deuteronômio 24, dizia que se ele visse algum ervato da vara, alguma coisa feia na mulher, então ele podia chegar e despedi-la, mas daria uma carta de divórcio para ela poder se casar com outro, dentro da legalidade. Entretanto, isso se tornou o quê?
se tornou, e isso era uma forma, quando veio essa lei, já era uma forma para proteger os direitos da mulher. E também diz o seguinte, olha, você nunca mais vai poder casar com ela de novo. Depois não vem, estou arrependido, meu amor, volta. Acabou. Encerrou. Pensa bem o que você vai fazer. Então, foi uma forma de salvaguardar. Contudo, agora Malaquias vem cortando reto, e dizendo que houve um casamento, que Deus foi testemunha, ele participou, e agora está condenando, porque a mulher é abandonada e outra, pega outra. Pega outra. Existiam algumas escolas de interpretação nessa época, mais à frente vão surgir, no período interbíblico, por exemplo, que tinha uma escola mais conservadora, de Shammai, e uma mais liberal, de Hillel. Então, a conservadora, no caso de acontecer alguma coisa assim que fosse, por exemplo, se acontecesse uma infidelidade conjugal, então essa escola dava concessão de haver o divórcio. Deixe estar, que tem uma incoerência aí. Qual é? Homem e mulher. Jacó está casado com a Mariazinha lá. Tá? A Mariazinha comete adultério. O que acontecia segundo a lei? Morria. Era apedrejada. E o adúltero também morria. Tá? Vocês lembram disso? Números. Vamos ver aqui. Então há uma incoerência aí, Há uma incoerência aí. Em Números, capítulo 30, me parece. Capítulo 30 de Números. Há uma incoerência, porque quando havia uma infidelidade conjugal, quem era infiel morria. Então, como é que vai dar carta de divórcio para um morto? Não faz sentido, Isso era, na realidade, um fechamento de porta. Porque vai dar carta de divórcio para quem? Aquela mulher que foi pega no próprio ato adulterando com a árvore, com a pedra, não sei com quem, porque o homem não foi pego, só ela. O que aconteceu? Eles levaram para que, naquela época, qual era a sentença para ela? Tinha que ser apedrejado, tinha que morrer, não é verdade? E com base nisso, então, qual era a postura? Qual era a postura naquela época em relação à questão do casamento? Qual era a mulher que ia fazer uma loucura dessa? Sabia que era severamente punido. E o homem também era severamente punido. Eram os dois punidos. Eu não sei por que só levaram a mulher. Você vê que naquela sociedade ali já tinha, devia ser um fariseu, um escriba, algum, do clero. Porque só levaram a mulher para Jesus para ser apedrejada, ela apedrejou, mas adulterou com quem? Jesus nem questionou isso, nem levantou essa questão, só deixou para poder solucionar de um modo bem simples. Mas vocês aí, Jesus sabia, de repente o adúltero estava até ali também, quem sabe, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas a pena de morte era determinada pela lei, achou? Era determinada pela lei nos casos de comissão de adultério. Então não tinha condição de haver uma oportunidade de adulterou, então agora vai divorciar para poder a adúltera ou o adúltero. Tanto ele quanto ela morriam. E o adúltero também, na lei, se ele fosse pego adulterando com a mulher do seu próximo, a lei explicitamente dizia que ele tinha que ser morto. E ela também. Morriam os dois. Então a lei era severa em relação a isso. Daí dizer que por causa da infidelidade conjugal, se tinha permissão para um novo casamento e para uma separação, isso não tem respaldo e é entender errado o texto bíblico. É entender errado. Então hoje existem aí algumas interpretações que abordam a questão desse nível. Estou falando de Antigo Testamento, não entrei no Novo Testamento. Estou falando de Antigo Testamento. Aqui então nós vemos que há uma acharam aí? Deuteronômio, você dá uma olhadinha em Deuteronômio. Aqui,
Tem Deuteronômio, tem perto aí dos... Números 30? É porque eu não vou procurar aqui agora para não perder a linha de raciocínio. Dá uma olhadinha aí que vocês vão achar. Depois eu tinha até a referência aqui separada. Mas vamos nós aqui, porque senão nós não vamos chegar a bom termo aqui. Seu relógio me trai, ele corre demais. Ele diz, então, e não, aí vem o versículo de número 15. Tá? Esse versículo de número 15 é um dos versículos, o 15 e o 16 também, mas o versículo 15 é um dos versículos mais complexos desse capítulo. Por quê? Porque é um versículo que é escrito em forma poética, tá? E por ser escrito em forma poética, é um versículo que traz uma dificuldade enorme em termos de saber de que ele está falando. Tá? Então, por exemplo, depois de toda me fez até uma pergunta a respeito desse versículo, e então, obviamente, fui fazer uma pesquisa e fazer uma análise do versículo e cheguei aqui a uma tradução que está de acordo com a opção, é uma das melhores opções aqui que eu achei dentre as dezenas de outras que são apresentadas. Cada Bíblia que eu pegava tinha uma tradução diferente. Mas em inglês eu peguei umas 5, 6, tudo, cada uma tinha uma tradução diferente. Como entender a cláusula aqui? Então, é um versículo que não tem elementos, alguns elementos estão faltando aqui, por uma questão de o texto ser poético. Ele tem uma métrica, chamada uma métrica, de 3, 3, 2, tá vendo esses dois aqui, ó? Está indicando? 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Isso aqui é chamada métrica, onde a métrica em hebraico não é feita por sílabas, e sim por constituintes. Então, você tem aqui, nessa primeira oração, nessa primeira cláusula, 3 constituintes. Veló é o primeiro, Errad é o segundo e Assá é o terceiro. Essa expressão é uma expressão, Veló, Errad, Assá, é pergunta. Veló, Errad, Assá é pergunta, é afirmação. O que é? Quando você tem, por exemplo, o versículo de número 10, que eu botei aqui para comparar, então você tem claramente uma interrogação. Porém, provê um contexto para que você tenha uma noção do que está lá na frente de uma forma bem elíptica. A elisão aqui de constituintes, por conta do aspecto poético, que deixam praticamente abertas as centenas de opções em termos de tradução. Mas o contexto mais próximo e do que se está falando é que vai ser o fator condicionante para você fazer a tradução. Sintaticamente, você tem que definir quem é o sujeito, quem é o predicado, e definir quem são os constituintes, quem é o adjunto nominal, adjunto. Você vai ter que fazer toda a definição dos constituintes, tá? E no final chegar a uma conclusão. Então, com base no versículo 10, que nós não temos nós todos o mesmo Pai, você observa bem que aqui nós temos uma pergunta. Aqui ela começa com Halo Av Echad Lekulanu. Não temos nós, então, esse Halo. Aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia hebraica essa forma de fazer pergunta. Veló Echad Assá. Quem é o sujeito? Quem é o referente? Está falando de quem? Tá? Então, é exatamente aqui que entra o accordance dá uma ajudinha boa, tá? E nós vemos que a proposta, como grande parte das traduções apresenta, eu selecionei, escolhi essa aqui. Não, ele não os fez. Ele não os fez. Ok.
No accordance, você vai ver que você tem a cláusula, toda a cláusula aqui, quando você pega o Nzinho que você coloca embaixo, ele marca toda a oração. Você procura pelo sujeito, está aqui, tá? Mas está não marcado aqui embaixo, tem um tracinho aqui, porque não tem um sujeito definitivo. O sujeito está, de fato, no verbo assar. O verbo está no passado, porém o verbo está na terceira pessoa e o sujeito é um pronome implícito. Tá? Então, fez uma comida ótima ontem. Quem é o sujeito? Do verbo. É implícito. É implícito. Né? Se for lá em casa. Se for lá em casa, quem que você vai deduzir que fez uma comida ótima ontem? O David? Eu? Nildinho? Maria Antônia? Tá? Então é uma forma, às vezes você numa linguagem, ou numa linguagem oral, né, numa conversa, ou até mesmo, né, às vezes nós temos criações fantásticas, né? Lá no UFRJ, quando a gente estudava assim, as variações linguísticas, então a gente achava, e ele coisou a coisa muito bem, viu? O que ele coisou a coisa? Coisou a coisa? O que ele coisou? O verbo coisar, coisou a coisa. Vocês já ouviram isso? Né? A gente usa isso, é a forma de linguagem. E na hora que a gente está conversando, a gente entende muito bem. Do ponto de vista linguístico aqui, como o verbo ele fez, né? Então, ele fez, e aqui errado, né? E aqui e não, não literalmente, e não ele fez. Opa, inverte a ordem, e aí você vai saber que o verbo está implícito aqui como proposta do sujeito da classe. É um sujeito que está implícito, está embutido no verbo ele fez. Só está fez por uma questão de quê? Por uma questão de acomodação ao estilo poético. Malaquias aqui esbanjou, viu? Está igual Drummond, está igual Camões. Esbanjou aqui. Então, velo errado, assar, e não os fez, né, a eles, né, marido e mulher, está referindo aqui à criação. Aí o versículo de número 10 reporta que o contexto linguístico aqui, o contexto aqui é um contexto de criação, sempre reporta para a criação. Então, é uma forma de se referir à criação, dizendo, Deus não os fez deles opa, e não é isso que Jesus depois fala? E eles serão uma carne? Então, você está se referindo à criação, e Adão e Eva sendo feito uma só carne. Agora, a proposta, aí vem a segunda frase também complexa. O she'ar ruach lo, vai dizer aqui, né? O she'ar ruach lo. Então, literalmente seria esbanjando espírito para ele. Esbanjando espírito para ele. O que quer dizer com isso? O hebraico não é como a língua portuguesa, hoje, né? Que tem uma quantidade enorme de vocábulos. Em torno de, já viu aí, uma estatística de 800 mil vocábulos. O hebraico só tem 8 mil, o hebraico bíblico só tem 8 mil palavras. Então, ruach pode significar espírito, pode significar vento, pode significar sopro de vida, pode significar fôlego, pode significar uma série de coisas. E nesse contexto aqui específico, como é que você vai determinar o sentido que é mais próximo? Pela minha análise, o que Deus colocou, qual a potencialidade que Deus colocou no casal quando Ele deu a ordem, primeira ordem para eles, que foi frutificai, crescei, multiplicai e enchei a terra. O que Deus insuflou neles? A capacidade de procriar. Daqui então, a palavra, isso aí você vai ver no Handbook of Hebrew, on the Hebrew Text, né? No manual do texto hebraico, tem essa sugestão que eu achei a melhor de todas as que eu li. Então, é essa capacidade de procriar, mas com que finalidade? E aí vem aqui, ó, né, a terceira frase. Uma ha'echad mevakesh. O que ele estava procurando? Quando Deus idealizou aquele casal, qual era a proposta dele? Deus estava visando o que e quem? É que nesse processo de procriação,
surgisse uma semente santa, uma linhagem santa, uma descendência santa, da qual surgiria o Messias, o Senhor Jesus. Tá? Então o que diz aqui o texto? Ele diz aqui, uma errado, olha, novamente a palavra errado aqui, tá? Já com outro sentido. Aqui ela tem um sentido, está se referindo ao casal, aqui já é outro, né? E o que esse buscava, literalmente, o que esse buscava? Esse errado aqui já é uma referência a Yahvé, a Deus, tá? Onde é que Yahvé é chamado de errado? De Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Echad, Lá no Shema, né? Ouve Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então aqui é exatamente esse conceito em que Deus aparece aqui como sendo o e que ele estava procurando. Aí vai ver se vai dando sentido aquilo que a gente está traduzindo, porque a tradução é um negócio. Como é que esse pessoal conseguiu traduzir a Bíblia? Meu Deus do céu, dá um trabalho enorme. Às vezes pega um sujeito que leva tempo para poder escrever um livrinho desse, né? E, no entanto, nós temos o privilégio de ter hoje a Bíblia em português, traduzida pela nossa língua. Que trabalheira! Você imagina estudar isso tudo aqui, saber análise sintática, morfológica, saber semântica, e ver se dá sentido. Se não dá, o sujeito não devia dormir. Isso é realmente um trabalho, coitado de um Ferreira de Almeida. Coitado não, deve ter muito galardão. E então aqui, olha aqui, o Ma'erhad Mevakesh. O que ele buscava? O que ele estava procurando? O Mevakesh está aqui, está aqui num particípio, né? E o verbo vai traduzido para o português como um gerúndio, uma coisa. O que ele estava procurando? Tá? E o estava é suprido por conta de uma elisão. Caramba, se eu explicar isso aqui, você vai dar câimbra mental aí. Pega o abanador aí, bota na cabeça, você vai dar câimbra mental. Tá? O que ele estava procurando? Aí veja só. Zera Elohim. Outra frase complexa. Zera Elohim é semente de Deus. O que ele estava procurando? Uma semente de Deus. Quando você trabalha o texto, o que você quer dizer com isso? Semente de Deus. Opa, Deus vai trabalhar nesta união e nessa sucessão vão surgir a semente santa, a prole consagrada, a prole dedicada a Deus, que foi exatamente a proposta da criação da nação de Israel. É um povo que Deus separou para poder dar prosseguimento e lá na frente dele surgir o Messias prometido. É a semente santa, uma prole que pertencesse a Deus. Tá? E aí, chega agora esse povo, nessa época, começa a introduzir, abandonar, tá? O pacto, a aliança e o concerto do casamento com uma causa aviltante, né? Aviltante, ou seja, pega a filha da aliança e coloca a filisteia no meio. Pega a amonita e substitui a filha da aliança. Pega a moabita e substitui a filha da aliança. O que está fazendo? Está fazendo uma contaminação. Aí tem filhos com elas. E aí os filhos que foram nascidos do casamento anteriormente vão aprender. Ela vai ser aquela que vai estar dentro do lar, criando a criança, sob que molde? Se ela não é filha da aliança, ela é filha do Deus estranho. O que vai introduzir? O que vai ensinar? O que vai fazer com que essas crianças aprendam o quê? E, além do mais, a maior afronta, chegar no culto a Deus nessa relação proibida claramente por Deus no livro da lei. Entenderam a questão? Então, vem a palavra final. Portanto, tenham cuidado. A mulher da sua mocidade, ninguém seja infiel. E por aí vai fechando a questão. Tá, deu para entender? Entendeu tudo? Entendeu tudo aí? Difícil para valer, né? Então é exatamente aqui que você vê. E ele
termina aqui, ó, a forma poética é uma forma interessante. O Nishmartem Beruchachem. Puxa vida. E guardai-vos dentro no espírito de vocês, para que ninguém seja infiel. Ve'al yivgod. Ninguém seja infiel. O ve'eshet, com a mulher, e o ve'eshet, o construto, neurecha, que é a mulher da mocidade tua, da tua mocidade. Ok, com base nisso, voltemos ao nosso português. Agora vocês vão amar a língua portuguesa, viu? Vocês vão amar a língua portuguesa. Tá? Então esse versículo, que é um versículo complexo, exatamente por isso, por conta dessas dificuldades, que o texto é poético, o texto apresenta algumas elisões que precisam ser supridas, e abrindo espaço para uma série de elisões, e você tem que condicionar isso ao quê? Ao contexto em que aparece, em que ele está inserido. Tá? Então isso é por demais importante. Daí vamos logo, já estamos aqui respondendo a próxima pergunta. O que Malaquias citou como a finalidade de Deus ter feito somente um, e o que ele disse que Deus aborrece, e o que ele mandou todos fazerem. Aí versículos 15 e 16, é o 15 que nós acabamos de ler para vocês, e o 16, ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, diz, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Então, em outra versão é muito mais forte ainda. A outra versão que ela dá os termos bem mais forte. E diz o seguinte, na versão, em que porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Então, qual é a perspectiva de Deus em relação ao repúdio, ao divórcio, à separação? Ele odeia isso, porque ele foi testemunha do casamento. E o pior de tudo, quando esse repúdio ocorre por uma razão infeliz de uma contratação de um laço novo com uma filha de Deus estranho. Era isso que estava acontecendo nessa época, então o profeta Malaquias foi usado por Deus para fechar essa questão. Olha, e agora o que eles tinham que fazer? Exatamente o que aconteceu. Lembra de Esdras? Lembra de Neemias? O que ele fez? Foi Neemias, não foi? O que ele fez? Despediu as mulheres de lá que estavam com as filhas dos deuses estranhos, foram todas mandadas embora, e os casamentos reatados com as mulheres originais de cada um. Então ele estava bravo, Neemias, não estava? Estava bravo, Neemias estava bravo, chegou a puxar pelos cabelos lá, fez um negócio, fez um arraso lá, e para consertar o negócio. Então é exatamente aí que vem essa questão, e o Senhor odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, no sentido de que, qual é a expressão, o que significa essa expressão de cobrir de violência? Quem é a violentada aqui nesse contexto? Tem dois violentados, o Deus que é aviltado, porque tem manchado a sua santidade, e a esposa que é abandonada e trocada por uma mulher, filha de Deus estranho. Então, Deus odeia tanto esse repúdio, como também quem faz esse tipo de violência. E diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então aí é hora de fazer o que? Depois da profecia, consertar a vida e botar as coisas no devido lugar. Próximo trecho aqui, que não está coberto na nossa lição, nas nossas perguntas, fala a respeito, é o texto que vai falar a respeito da vinda do Senhor, precedida pelo seu anjo. Então aqui nós temos duas pessoas que estão em foco, e só vamos ler e comentar, depois a gente pode até dar uma abordagem mais profunda, mas só para vocês terem uma noção, para não passar o texto e deixar esse buraco sem ser analisado. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz mal, passa por bem aos olhos do Senhor. É desses
e desses é que ele se agrada. Então, os persas é que estão bem, nós é que somos subordinados, então quem está bem? Nós que somos subordinados ou os persas que estão nos subordinando? Eles é que estão bem. E eles é que estão lá na idolatria deles, fazendo as coisas que desagradam a Deus, e Deus está abençoando eles, porque não é possível, eles são autoridade sobre nós. Olha o raciocínio deles. Né? Olha o raciocínio dele. Com o que eles medem a relação com Deus? Tá? E diz, qualquer que faz bem passa por bom aos olhos do Senhor, e Deus tem que ouvir isso ainda. E é desses que ele se agrada. Então, o que ele está com essa pregação aqui? O que ele está dizendo? Para todo mundo fazer o quê? Vamos fazer o mal, porque aí o mal o Senhor se agrada. E não era o que eles estavam vivendo? Vamos levar o animal. O que a lei diz? Levar o animal saudável, então vamos levar o doente. Mas o que? Levar o que tem vista, então vamos levar o cego. Eles estavam vivendo o contrário. Eles estavam fazendo o contrário. O que a lei diz em relação ao casamento? O casamento ele tem que ser preservado, mas proíbe filha de Deus estranho. Então vamos trazer a filha de Deus estranho, porque é do mal que o Senhor se agrada. E o bom não está valendo nada. Para que a nossa piedade? O que ela está valendo? Para pensar. Onde está o Deus do juízo? Né? Aí então ainda faz a pergunta, estamos fazendo isso aí, onde está o Deus do juízo? Quando é que o juízo vem? Então aí vem a resposta: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui, visão periférica cognitiva, projetando para o futuro. Quem é que veio para preparar o caminho do Senhor? Quem que viria? João Batista. E quem ele estava precedendo? Jesus. Daí o anjo da aliança aqui é uma outra forma de designar aqui o Messias. Tá? E diz mais, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Aí, primeira ou segunda vinda. Tá? O que está atrelado a essa vinda? Quando Jesus veio, ele realizou o que está predizendo aqui? É o dia do Senhor final ou o dia do Senhor que começa com a primeira vinda e culmina na segunda? Vejam só, telescópio profético, o telescópio está fechado, o profeta está vendo tudo ali, na hora. Mas o que ele está vendo? Ele está vendo uma vinda e já está vendo a outra. Vejam só. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Lembra lá de Apocalipse 6? Que os poderosos pedem para as montanhas caírem sobre eles. Quem suportará, né, aquele que está sentado no trono, né, e o cordeiro? Quem é que vai resistir? Então aí é o dia do Senhor escatológico, final. Então ele está vendo aqui dois momentos, quase que duas montanhas, que parece, quando você olha aqui, parece que está uma do lado da outra, mas quando você vê, está uma distância enorme. Né? O telescópio fechado, o telescópio aberto. Lembra que eu fiz essa ilustração na aula passada? Aqui, ó, o telescópio fechado, né? E o telescópio aberto. Tá? Então, é exatamente essa visão profética, ela vem de modo que, como um telescópio fechado, onde os acontecimentos revelados parecem estar logo à frente do profeta, ainda que sinalizando uma realização futura distante. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Logo em seguida você vê que nessa mesma profecia fala sobre alguém naquela época, porém estava tudo projetando. Ele foi levado como ovelha para o matador. O profeta está como se contemplando, tá? Mas isso está distante dele séculos de distância. Tá? Então isso aí é o que se chama de visão periférica cognitiva ou visão telescópica profética. Né? Só para vocês terem uma noção. E vocês já viram isso em outras instâncias aí que vocês devem lembrar. Quando coisas que foram descritas do futuro, vindo ao profeta, e o profeta descrevendo como se fosse uma coisa que estava acontecendo ali agora, naquele exato momento. Né? Então é algo interessante. Voltemos ao nosso texto. Tá bom aí? Tá para abanando o cérebro aí, dando câmbio mental, não? Tá bem, mano? Tá, não. Ok.
Vou ler aqui no mar. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. O que está sendo prometido aqui? Que os filhos da aliança, vocês lembram do livro do profeta Zacarias, quando nós estudamos, mostrando essa perspectiva de apresentação de um futuro dentro de uma acomodação linguística para o tempo do profeta? Lembra que eu falei disso? Então, geralmente, quando se faz a descrição de eventos futuros, esses eventos futuros vêm vazados com a cosmovisão e experiência do profeta. Daí, quando se fala que os filhos do Levi serão refinados como ouro e como a prata, e eles trarão ofertas justas, pode-se muito bem e o processo de purificação através, mostra como o ouro é purificado, levando de uma temperatura elevadíssima, e também a potassa dos lavandeiros, que era o sabão ou o detergente para poder fazer a limpeza. De um modo geral, a vinda dele tem um aspecto de juízo para um grupo e de purificação para o outro grupo. Quando se apresenta Jesus, qual é o significado que o anjo dá ao nome Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí o que acontece? Esse povo que é salvo por Jesus, pela sua morte na cruz, eles, somos nós, Estou falando de nós. Essa purificação nos permite agora oferecer a Deus sacrifícios puros ao Senhor. Hoje, o que ele nos fez? Reis e sacerdotes para Deus. Então, hoje nós somos esse grupo que foi purificado, e preparado para oferecer um culto segundo a vontade de Deus, pautado pela Escritura. Então, a igreja, tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, a questão da purificação que é feita, ela precisa se evidenciar numa vida de santidade da igreja. E o segundo, quando a igreja se reúne para oferecer um culto a Deus e trazer as suas ofertas, sacrifícios dos lábios que louvam o seu nome, lembram disso? Lá no livro aos Hebreus. Então, nós temos esta responsabilidade de materializar aquilo que está sendo ensinado, e o culto tem um fator regulador. Qual é o fator regulador? A palavra. Não tem inovações. E não pode ser contra a palavra conforme eles estavam. Então, quando ele diz onde está o Deus do juízo, fazem essa pergunta, o que ocorre? A resposta vem não para algo que vai acontecer imediatamente, porque depois daquele tempo não vai ser o grande tempo. Depois vem ainda mais à frente o tempo dos Macabeus e uma série de coisas. 400 anos vão se passar até que se cumpra aquilo que está sendo profetizado aqui. E nisso nos traz o quê? A responsabilidade de que nós hoje como igreja somos a materialização disso. Então, para nós é muito importante. Então, você vai vendo esse vai e vem aqui, das montanhas justapostas na visão periférica cognitiva. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra, e vem, você vai ver pela ótica de Apocalipse, serei testemunha fiéis contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, do assalariado, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aí, visão periférica cognitiva, fala acerca do juízo. Diz, porque, abre-se um novo parágrafo. Abre-se um novo parágrafo. Vê esse itálico aqui, ou melhor, esse negrito aqui, no texto.
Tá? Esse negrito aí está indicando que começa um outro parágrafo. Tá? E é exatamente esse parágrafo que o pastor Manuel agora engrena o carro novamente. Tá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus que odiava o divórcio ainda o odeia? O Deus que odiava o repúdio ainda odeia? O Deus que odiava quem manchava suas vestes de violência, naquele sentido que nós vimos ali, e outros sentidos, né, também, qualquer tipo de violência, ainda é o mesmo? Essa é uma ênfase boa do profeta Malaquias, né, trazendo essa palavra de Deus, porque eu, aqui já é Deus falando em primeira pessoa, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. O que mantém esse povo, depois de fazer isso tudo aí, passam pelo cativeiro e não tomam emenda? Quando entram na terra, começam lá, bem, cada um cuida da sua vida. Aí vem o profeta Ageu, não, vamos fazer a casa do Senhor. Fazem a casa do Senhor, o templo é concluído, agora o templo bagunçam o modo como o culto é feito. Percebe? Parece que não tem jeito. E não tem jeito mesmo, porque todos estão encerrados sobre o pecado. Se tivesse jeito, não viria Jesus para dar a solução. Só que agora nós somos o pós-jeito e não podemos repetir as mesmas coisas da igreja do Antigo Testamento. Por quê? Porque agora o processo que era feito objetivamente neles era só do lado de fora. Faz isso, faz isso, faz isso. Aí chegava e não tem condição de fazer. Agora nós estamos regenerados, nos tornamos habitação do Espírito Santo, tá? Recebemos a imputação da justiça de Cristo sobre nós para podermos fazer o que é certo. Nós temos condição de fazer o que é certo. Se nós entrarmos numa mesma situação que eles entraram, só resta cumprir aquilo que Pedro profetizou, porque convém que o juízo comece pela casa de Deus. E se começa por nós, que fim terá o pecador e o transgressor, né, o ímpio? Tá? Então vejam bem que a gente pensa assim, o novo evangelho, o evangelho agora é graça. O pessoal tem um conceito de graça, quase que eu falo aquela palavra, quase, né? Mas não é palavrão não, que é uma desgraça, né? Um conceito, não é? Que não faz sentido, né? É um conceito que não faz sentido. Eu não sei o que eles entendem. Eles entendem graça como concessão para fazer tudo aquilo que bem imaginam, que bem pensam. Jesus veio foi para apertar mais ainda a situação. O evangelho é muito mais severo do que a lei. Percebe? Se você ler o evangelho segundo a ótica do evangelho, dos evangelistas e dos ditos de Jesus, você vai perceber que o evangelho é muito mais sério e aperta muito mais do que o antigo pacto, a antiga aliança. Que na realidade é uma aliança só, porém ela é renovada e tem novas cláusulas aí com a vinda de Jesus. Ele é o Cristo dos pactos. Tem um livro com esse título até. Percebe? Então não tem essa facilitação que o pessoal está dizendo que tem aí, que a graça virou um negócio barato demais, coisa de feira. Estou vendendo tomate podre, não? Lembra que ele falava assim? Porque não tem essa graça barata na Bíblia. Então é exatamente isso que as pessoas praticamente desconhecem. Mas vamos então aqui à questão, que é muito interessante. Então, depois de dizer, né, beleza, aqui que o Senhor não muda, por isso que vós não sois consumidos, vem a próxima pergunta, estamos acabando. Segundo o Senhor disse, desde quando o povo se tinha desviado dele, e o que eles disseram e o que Deus disse, provando que eles estavam desviados. Versículos 7 a 9, o que diz os versículos 7 a 9? Tá? O que diz aqui no versículo 7 a 9? Diz aqui, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Estou mostrando que isso era ato repetitivo, contínuo. E diz assim, e não os guardastes. Tá? Então, já foi ilustrado sobejamente. Tornai-vos, convite, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
O cinismo. O povo virou cínico. Sabe que a coisa, cinismo? Né? Em que nós havemos de Malaquias, se fosse um sujeito bruto, né? Ia profetizar dando uma bolacha desse povo. Né? Mas é exatamente um cinismo, rapaz, um cinismo extraordinário. Né? Em que havemos de tornar? É porque na realidade já vai Deus tirar outra coisa da manga. Vamos lá, vem mais uma. Né? Aí vem uma pergunta: roubará o homem a Deus? Ou defraudará o homem a Deus? Roubar a Deus? Olha quantas vezes o verbo aparece. Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Então vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Como era o Antigo Testamento, colocava a questão dos dízimos e das ofertas. Os dízimos eram para quê? Estabelecidos para quê? Vamos lá, dar uma olhadinha? Quem lembra? Vamos ao Logos aqui, que o Logos ajuda. Versículo... para que haja mantimento. Quem eram os primeiros a se beneficiar do dízimo? Eram os levitas, que eles não tinham parte nas tribos, então eles não podiam trabalhar como as demais tribos. Então as outras tribos traziam o dízimo para eles. Então servia como base de sustentação para toda essa tribo que era envolvida única e exclusivamente no culto a Deus. Tá? Aí, quando você vê essa instituição, tinha também outra coisa que Deus dava como ensinava dentro aqui da lei, que eram as ofertas alçadas, as ofertas que eram voluntariamente trazidas, né, como gratidão a Deus. Então, os dízimos eram praticamente aquilo, né, era a taxação. Tá? Mas tinha as ofertas voluntárias que o sujeito chegava assim, analisava: poxa, eu estou muito, mas muito abençoado, vou levar mais uma oferta voluntária lá para o templo. Então ele levava. Os dízimos eram tirados das sementes, das frutas, das verduras, da agricultura de um modo geral, dos animais. Né? Então tinha um depósito lá bem grande, um depósito para poder colher isso. Além das ofertas voluntárias, que levavam prata, levavam ouro, levavam presentes para oferecer ali. Isso tudo era colocado dentro do templo, tinha uma repartição específica para poder fazer esse grande depósito. Aí o que acontece? Esse povo que levava para Deus a oferta roubada, a oferta do coxo, do cego e do doente, ainda defraudava ao Senhor. Quanto deu aí? Tem uma quantidade aí mas tem muito trigo aí. Tem aí 10 sacas de trigo, então você tem que entregar uma. Não, entrega meia. Ninguém vai saber mesmo. Ninguém vai saber. Então, defraudar é isso. Aí vai lá, entrega meia. Aqui o meu dízimo está aqui. É o dízimo? Ali não é o dízimo. Né? Então, é exatamente isso que Deus já vai com o radar e pega mais uma infração. Né? Qual é a consequência disso? Tá? Outra coisa, qual era a finalidade do dízimo? O dízimo tinha essa finalidade primária de sustentar a tribo de Levi, tá? Mas também, de 3 em 3 anos, tá? Eram tirados desses dízimos uma porção para as viúvas, para os estrangeiros que estivessem no meio do povo, que também iriam comer a fartar, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Tá? Então, 3 em 3 anos eram feitas isso. E também tinha uma outra parte que os levitas eram ordenados a entregar o dízimo dos dízimos. Tá? Então, isso tudo está aqui. Depois eu posso passar as referências para vocês dessas instituições. Tá? Então, aqui, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Tá? Então, essa aqui é Levítico 27. Temos Deuteronômio 12:6. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, tá? E a oferta das vossas mãos, e as ofertas volitivas, tá? E as ofertas voluntárias,
e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, era disso que os levitas se sustentavam, como também os órfãos e as viúvas tinham uma porção que era designada para sustentar a eles, a benfeitoria para os socialmente, né, prejudicados. Então, eles tinham em desvantagem, né? Então, eles tinham esse benefício. Daí, o que ocorre? Quando eles roubavam, havia um prejuízo tanto para os levitas, como havia um prejuízo para os necessitados, de um modo geral. Tá? Então, é exatamente aí que vai se desenvolver toda essa temática. Então, vamos lá para a gente finalizar. Então, quais eram as consequências que adivinham sobre isso? Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Tá? A nação toda. Daí, o que as nações iriam falar deles até o versículo 12. Ok. Daí, versículo 10. Exortação: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Cumpram a aliança, que vocês vão ver, que vocês vão receber o benefício da aliança. Tá? Por quê? Porque agora, por conta da quebra da aliança, o que estava acontecendo? Gerizinho e Monte Ebal estavam sob a maldição. Mas se eles obedecessem à aliança, Deus iria inverter isso. E aquelas bênçãos prometidas da aliança viriam sobre eles. É o que diz aqui. E provai-me disto, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem nada de barganha. É assim, compra a parte de vocês que eu compro a minha. Esse é princípio e não é promessa. Tá? É princípio e não é promessa. Entendam bem. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida? Vós bênção sem medida. Aí vem o que estava acontecendo. Por vossa causa, por atender à aliança, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, que era o que estava acontecendo. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Cumpram a aliança, façam a parte de vocês, que eu vou fazer a minha, como prometi. Está lá, Deuteronômio 28. Bênçãos para a obediência e maldição para a quebra e desobediência da aliança. Daí, fechando a questão. Tá? Quais as palavras agressivas a Deus que os israelitas diziam e o que eles diziam que demonstravam que eles não reconheciam ter errado? Nunca erraram. Povo santo, 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 né? Nunca admite o erro. Vamos lá, versículos 13 a 15, tá, finalizando. Vamos lá. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. É o que nós falamos a princípio. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, do jeito que eles estavam guardando? Né? E em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, chorando lá sobre o altar, mas com a mulher estrangeira, no lugar da mulher legítima? Será que hoje não tem isso no meio do povo de Deus aí fora? Graças a Deus na obra não tem isso, né? Na obra não tem essa maldição chamada divórcio. Que queriam implantar aí a todo custo. Isso veio aí em 75, né? Parece que foi a lei do divórcio que saiu no Brasil. Pois já tinha um pastor e já escolhendo para trocar a velhinha por uma mais novinha. Né? Pastores, rapaz, foi. O Senhor usou o irmão Ananias para bater firme. O Senhor falou: até ungidos estão aí já querendo. Não aceito isso de jeito nenhum. Aí o mesmo Deus de Malaquias: eu odeio divórcio. Aí divórcio, pensar de fazer uma coisa dessa. Lembra disso? Você lembra disso? Lembra? Foi na época que surgiu a lei do divórcio, já tinha gente no nosso. O pastor já estava me preparando, né? O Senhor desarmou logo, já soltou lá
profeta Ananias Fontes-Sindas e bateu pesado. Glória a Deus. Foi um Malaquias. Foi um Malaquias. E foi uma época que o negócio virou lei, né? Então todo mundo agora, se virou lei no país, a gente tem que obedecer a lei. Agora eles querem obedecer a lei, né? Brincadeira, o senhor falou, isso é para os ímpios, para nós não. E foi muito bom. Então, esse é o diferencial da obra. A obra que nós servimos, esse é o diferencial. E, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Para pensar uma nação dizendo isso para Deus. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vejam que tipo de pessoa se tornou esse povo. Mais ímpio do que os ímpios. Brincadeira não. Então aí fecha a 8ª pergunta. O que o Senhor Deus disse que demonstrava que aquele povo estava descartado? E quais as pessoas que seriam para ele um tesouro particular? Aí veja o fechamento aqui do texto, do versículo 16 ao 18, diz, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Aí nesse meio aí, tinha um grupinho de crente, né? E diz, o Senhor atentava e ouvia, né? Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E diz, eles serão para mim, esses obedientes da aliança, serão para mim particular tesouro, naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, olha aí a mesóclise, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Tá, então aí a gente encerra essa nossa lição, ficando aqui um pequeno trecho para a gente depois refletir. Aí são aqueles, os que estavam nessa época mesmo ali, sendo fiéis a Deus, eles iam ter um tratamento diferenciado. Né? E isso acontece em todas as épocas. Quem é fiel à aliança sempre vai ter um Deus que o considerará como seu particular tesouro. Que o Senhor nos abençoe e que Malaquias tenha falando para nós, né? Mesmo depois de morto, ainda fala. E nós seremos bem-aventurados se ouvirmos. Amém. Glória a Deus.